Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, da glória a Deus, Cenáculo da fé. Quem crê que Ele está aqui nesta noite, da glória a Jesus, dá um salve de palmas para Ele com alegria, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe toda a igreja Cenáculo da fé. Pode se assentar, meus irmãos. E antes de nós aqui nesta noite orarmos pela palavra que vai ser pregada, anunciada aqui nesta igreja, amém, quero agradecer ao meu Senhor por poder estar aqui junto com todos em campanha e propósito em Cristo de preparação e santificação para a volta de Jesus, amém? Nos reunindo aqui em um só Espírito, em um só vínculo de fé, aguardando nosso Senhor diante de todos esses sinais, e espero em Cristo que todos aqueles que se encontram conosco estejam nesse mesmo Espírito também. E agradeço ao Senhor por vocês terem passado por essa porta aqui como eu. Amém, Cenáculo? Até porque muita gente acha que passar por uma porta como essa é de graça. E não é não, viu, irmãos? Amém? A história dela já diz que não. A começar pelo Senhor que foi o alto preço do Calvário, nos diz que não é bem assim como o povo anda falando por aí, não. Amém? Mas que Deus tenha misericórdia, que Ele nos ensine, amém, paciente a sua igreja a não errar como muitos têm feito nos últimos dias. Quero dar aqui as minhas saudações em Cristo a todos que estão online conosco pelo horadaverdade.com, participando deste culto, ao vivo, dia 3 de novembro de 2013, amém, em campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos que estão aí, sejam do cenáculo ou convidados de Jesus, não importa, o que interessa é você botar para dentro aquilo que Deus vai falar hoje aqui. Amém, cenáculo? Levanta a mão para o céu, saúda os que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus, dizendo a eles, Maranata. Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, uma salva de palmas para Jesus aí, cenáculo da fé. Amém. Bom, meus amados irmãos, eu tenho dito constantemente em todos os cultos aqui dessa igreja, amém, para que aqueles que se sentem abençoados por esse ministério, estejam atentos ao que essa igreja necessita e precisa de você. Amém, eu digo por mim, pessoalmente, se ela fosse prejudicada, amém, com certeza eu seria o primeiro aqui a ser atingido por isso. E não tenho profissionalismo como pastor, amém, para dizer isso, mas por tudo que ela tem feito na minha vida, o que esse ministério tem feito na minha transformação para a glória de Jesus. Então espere em Cristo que todos aqueles que fazem parte desse amor em relação a essa igreja, que tem sido alvos da bênção, amém, da revelação de Jesus neste lugar, que vocês estendam a vossa mão, que vocês colaborem, ajudem essa igreja, amém, a se manter, a continuar com intercessão, amém, com dádivas materiais, honrando o seu dízimo, honrando a sua oferta, honrando ao teu Senhor, com amor, como um cristão. Espere em Cristo que todos os meus amados irmãos estejam atentos, porque se nós não cuidamos da obra do Senhor, Ele também não cuidará dos nossos. Espere em Jesus que os amados irmãos não tenham, amém, a igreja Cenáculo da Fé como um ministério humano, como uma igreja do homem, amém, mas como um lugar onde existem pessoas que congregam as suas almas para fazer valer a pena aquilo que Jesus ofertou na cruz do Calvário. E é o que nós temos feito, tentado fazer aqui, amém, mesmo diante de todas estas situações diversas, amém, até mesmo as mais contrárias a nós. Espere em Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor esteja feliz com esta igreja, com esse ministério. Não deixem de orar pela campanha A Pedra que Deus dirigiu, que é uma campanha de arrecadação de fundos pela compra da sede dessa igreja. Amém, esteja atento, porque precisamos ir muito deste lugar, amém, aonde nós possamos realmente fazer ou cumprir o ministério pastoral. Até ontem mesmo, quando nós fomos levar, amém, almas ali para o batismo, para a glória de Jesus, amém, muitos irmãos comentaram exatamente por que a igreja não tem um lugar próprio para essa atividade, ao invés de locar. Amém, faça essa pergunta, não é para mim que você tem que fazer, é para todos o porquê. Amém? Nós não temos porque nós não temos condições financeiras, mas o que a gente tem do Senhor nós temos dado aqui. E a graça, obviamente, ela não precisa de lugar, ela precisa de força e de fé. Amém? Mas quando os irmãos forem fazer essa pergunta, botem a mão na consciência antes de fazer. Que nós não fazemos pedido material aqui, nem fazemos arrecadação financeira aqui, mas somos questionados do porquê. Então eu espero em Cristo que as ações
voluntárias aqui, não indaguem antes de avaliar o porquê. Amém? Bom, irmãos, não esqueça, semana que vem nós estamos cumprindo toda a nossa atividade normal. Quinta-feira, às 14h, estarei no programa Decisão, horário de Brasília, meio-dia, horário de Boston. Estarei pregando a palavra do Senhor, tanto pelo horadaverdade.com, como também pela 1230M, lá em Massachusetts, Estados Unidos. Programa Decisão, que tem sido uma ferramenta importantíssima para evangelizar, amém, almas que inclusive são comunidades brasileiras lá nos Estados Unidos. Espero em Cristo a colaboração de todos também com o Ministério da Palavra dessa igreja. Na quinta-feira, amém, estaremos em nome de Jesus à noite, às 8h, em culto ao vivo, portas abertas para te receber aqui. Seja fisicamente ou online, pelo horadaverdade.com, independentemente se é físico ou virtual, você vai estar congregado conosco aqui, em nome de Jesus, 8h, por essa campanha que nós temos divulgado. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade, às 5h. Quem quiser assistir por televisão, vai poder assistir aqui em São Paulo, capital, pela Vivo TV, amém? Que é o canal, deixa o pastor não errar aqui, 186 digital e 72 analógico, amém? Quem tiver net e TV, amém? Procure saber o endereço do canal, em nome de Jesus, que o pastor não tem informação aqui. Mas está no quadro ali atrás, se os irmãos quiserem informações, também no nosso quadro de aviso pela internet em nosso site, tá bom? Programa Hora da Verdade que virá agora, sexta-feira, 5h. Quem quiser assistir pela internet, amém, ao vivo, simultâneo, amém, tvaberta.tv.br, site oficial da televisão onde vamos estar, amém, meia hora, toda sexta-feira, pregando a palavra de Deus, 5h. TV aberta, tudo junto, .tv.br, amém? Amém, cenáculo? Quantos têm orado pelo ministério da palavra dessa igreja aqui? Não levanta a mão, mentiroso. Toma cuidado, hein? Que a espada já desce aqui antes de você sair da igreja lá. Eu falo que amém é que nem descarga na igreja. Amém é que nem descarga. Amém, 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 amém. Toma cuidado, irmão, que Deus está vendo se o amém aí é verdadeiro, tá? Amém, que tem gente que não está conseguindo nem orar por você. Quanto mais pela igreja. Que Deus tenha misericórdia, mas é uma realidade nossa aqui. Bom, na sexta e no sábado, reprise desse programa em toda São Paulo. E quem quiser a reprise, entra no site horadaverdade.com, a reprise está te esperando lá, tá bom? No domingo, 7h, estaremos ao vivo aqui, como hoje, como sempre, até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Lembrando, estamos na página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, e quem entrar lá sabe que esse ministério, amém, é ministério de palavra. Você não vai se deparar lá, amém, com artista, com ninguém querendo holofote de estrelismo. Estamos lá para pregar a palavra, para anexar as pregações dessa igreja, as suas atividades, o seu ministério, fazendo que o evangelho se dissemine. Esse é nosso esforço, a nossa dedicação. Amém? Não pregamos Jesus aqui de óculos escuros, tá bom, meu irmão? Então entra, Cenáculo da Fé para as Nações, página no Facebook, curta, compartilhe, seja, amém, um adjunto dessa obra, amém, um adjunto desse ministério. Espero em Cristo, aguardo todos os irmãos em nome de Jesus. Não há mais coisas a dizer aqui aos amados irmãos. Vai ter cantina atrás hoje lá? Não? Estão tudo quebrado, né? O povo está tudo arrebentado de ontem. Fica de pé, Cenáculo. Pastor, eu respeito. Amém. Mas nem um quibinho frito? Nem um bacalhozinho frito assim, não? O Cenáculo, Jesus está aqui, igreja. A Bíblia está na tua mão. Tu faz aquele barulho que o diabo não gosta. Bíblia na mão do crente, é isso aí, ó. Os internautas ouçam este barulho aí, ó. Pode ouvir aí, ó. Amém, Cenáculo. Toda a igreja cantou a Bíblia para o alto, levantando a sua voz e orando. Ora. Pode orar. Os internautas que estão conosco, levantem suas mãos para os céus. Da onde você está agora, clame junto com esta igreja. Você está participando de um culto
Em nome de Jesus, se comporte como tal. Está na igreja chorando e clamando ao Senhor. Meu santo Jesus, meu santo Senhor, nós te pedimos pela tua graça, pelo teu sangue, pelo teu poder. Te imploramos, meu santo poderoso, por esta obra, por esta igreja, que tem, Senhor Jesus, apacentado, acolhido aqueles que têm, Senhor, sede da tua palavra, necessidade de te ouvir. Pelo teu sangue, meu Jesus, quebra agora, quebra, meu Senhor, toda ignomínia, toda ação maligna, toda potestade do mal que se levanta e se movimenta para destruir a tua igreja e calar a boca dos teus pregadores. Meu santo Jesus, quebra toda vertente maligna, todo satanismo, toda bruxaria, toda feitiçaria. Quebra, Senhor, toda arrogância, toda prepotência, todo orgulho do homem, Senhor, que tem se formado um paredão na tua igreja, meu santo Senhor, para desafiar a revelação do teu Espírito. Pelo teu sangue, fala este lugar. Cala, meu santo poderoso, se prepara a tua igreja para o dia da tua vinda. Prepara esta igreja para te receber no céu. Prepara, meu santo Senhor, tirando do meio dela, Senhor, aqueles que seguem a doutrina de Balaão, aqueles que foram seduzidos, Senhor, por Jezabel. Pelo teu sangue, Senhor, purifica esta igreja da mornidão, da indiferença, pelo teu sangue da iniquidade. Quebra, meu santo Jesus, meu santo Senhor, todo jugo da escravidão, todo jugo do pecado. Racapoterasto que me asdo, eriesto que me foste révia, lepiocévia que me vesta. Pelo teu sangue nós te pedimos, meu santo Jesus, põe a tua espada na tua igreja, põe a tua espada, Senhor, neste lugar, e queima o diabo, a serpente do mal, queima, Senhor, o maligno, meu santo Jesus, e glorifica o teu nome. Fala nesta igreja, meu Senhor, em nome de Jesus, amém. Põe a tua mão sobre a palavra de Deus, irmão. Diga, fala Jesus, fala, Senhor, na minha vida, por intermédio da tua palavra, pelo teu sangue, que o diabo seja derrotado, aquele que quer fazer calar o clamor da tua igreja, aquele que quer fazer calar a pregação da tua doutrina, aquele que quer envergonhar o teu nome, Senhor, pelas atitudes erradas daqueles que te servem, Senhor Jesus, pelo teu sangue, queima a falsa profecia, queima a heresia, queima a mentira, purifica a tua igreja, restaura ela, Senhor, põe um sinal de salvação dentro desta igreja, em cada lar, em cada família, pelo poder do teu nome, do teu sangue, Jesus. Amém. Amém. Texto de Gálatas, Cenáculo, capítulo 6, verso 12. Gálatas 6, verso 12. Amém? Vamos lá. Enquanto a igreja vai abrindo, minha saudação em Cristo a todos os meus irmãos que se encontram na ala virtual participando desse culto ao vivo. Amém? Nesse domingo, dia 3 de novembro de 2013, diretamente da sede da Igreja Santa Tua Fé em São Paulo. Amém? Transmissão desse grande culto de campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe toda a ala da Igreja Santa Tua Fé, aos demais convidados de Jesus que se encontram conosco nesse momento. Sejam bem-vindos. Vamos ouvir o que Jesus tem a dizer e o que ele tem a falar. Texto de Gálatas 6, verso 12, que diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém, cenáculo?
Finalmente, ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus, cenáculo? Pode se assentar, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o pastor, eu quero trazer um recado da parte do Senhor a todos aqui. E esse recado consiste em doutrinar a todos aqui acerca das perseguições. E antes de começar a pregar aqui, irmãos, eu queria expor um exemplo do que esse mês aqui mesmo me deparei, com esse surto e propagação do maometismo no mundo. Para quem não entendeu, a fé islâmica, que muitos estudiosos têm, estudiosos cristãos têm, a fé Maomé, ou o crescimento desse maometismo no mundo como sendo pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás, tendo o diabo como um incitador desse crescimento. E é óbvio que sim, mas quero acrescentar uma coisa que talvez eles não sabem ou não queiram admitir. Para a informação dos irmãos, esse crescimento, esse surto da fé Maomé, nas terras bíblicas, todas que a Bíblia descreve, 90% da população que vive no Oriente Médio, 60% são islâmicos. 60%, todos eles servem a Maomé. Para vocês terem uma noção, que hoje se comprova que se tem sim um Oriente Médio muçulmano. Inclusive, cenáculo, alguns estados lá já são completamente muçulmanos. Outros estados, como o da Síria, que já estão querendo implementar a fé muçulmana como sendo um estado absoluto na Síria, que isso não aconteceu, está correndo o risco de acontecer, eles também avisam que 70% ou 60% do parlamento, todos eles são islâmicos, ou servem a fé Maomé. O que isso quer dizer, pastor? Já vou te falar. 10 lugares no mapa mundial já estão ocupados por causa da guerra religiosa, por causa do absolutismo muçulmano. Coreia do Norte, Afeganistão, Arábia Saudita, Somália, Irão, Maldivas, Uzbequistão, Iêmen, Iraque e Paquistão. Todos esses lugares, eles estão fervendo por causa de conflitos religiosos. E todas as vezes que vem para a mídia, que vem para a televisão transmitir, o que o público escuta, o que o público ouve, é que trata-se de uma disputa religiosa. Eu discordo. Não trata-se de uma disputa religiosa, não. Esse último DVD que eu gravei, ele traz uma informação sobre quem assiste, de que muitos adventos atribuídos a fanatismo foram projetados como instrumentos de mudança política, ou seja, foram usados para a instrumentalização política. Eu cito uma das coisas aqui, o Holocausto Judeu, que uma das coisas que eu fiz questão de mencionar que estava no protocolo da Força da Ordem Mundial, de que os meios justificam os fins, de que as mortes dos seus irmãos justificam as suas ações para uma conquista maior. Eu discordo que a fé Maomé tenha existido na história humana por uma iniciativa humana.
Eu quero acrescentar aos amados irmãos aqui, que não se trata de uma religião, na minha opinião, mas se trata de um instrumento político. Claramente político. Hoje é óbvio, há um monte de fanáticos em torno dessa crença, que o livro lá é um livro de ensinamentos de como assassinar seres humanos que discordam da fé, que eles ensinam. São mandamentos de assassinato. Mas a análise que eu tenho para os amados irmãos aqui, que eu já vou dizer para você por quê, que é impressionante que tem muita coisa que hoje o povo acha que aconteceu na história humana por acaso ou por ação fervorosa de um ser humano, que é o caso de Maomé, e eu tenho como mecanismo de existência. E eu observo muito que acontece na sociedade hoje. Como que estas guerras no Oriente Médio, como que esses conflitos ali, há séculos não têm gerado discurso e pretexto para mudanças. Esse mar de sangue que está aí, é para ofuscar os olhos da sociedade do que eu vou falar aqui agora, depois eu vou pregar. Para ofuscar os olhos da sociedade, da opinião pública, de que tudo isso que está acontecendo lá há décadas, tratados de paz quebrado, esse cenário montado que está aí, é para gerar pretextos de mudanças políticas e favorecer setores. E é óbvio que muita gente que está me ouvindo aí vai falar assim: pastor, está louco, está maluco? Eu não estou não. É muito simples. Eu não falei do holocausto dos judeus aqui? Veja, depois do holocausto dos judeus, quantas mudanças não favoreceram Israel? E eu não sou antissemita. Pelo contrário, sou de Israel por enxerto espiritual, por fé, por convicção cristã. Quantas mudanças não aconteceram no mundo somente por causa desse histórico? Judeus que foram assassinados por causa do idealismo, do fanatismo, da loucura de um homem. E quando eu fui estudar esse DVD a fundo, descobri que quem está por detrás da morte dos judeus são os próprios judeus maçons. Os mesmos que vão estabelecer a nova ordem mundial aí na frente e vão implementar a queda dos estados em um dia só, que é a promessa deles. Não é diferente o que está acontecendo no Oriente Médio, porque é uma situação que eles não põem fim, que eles deixam circular. Fala-se de divergências políticas, mas eu vou dizer para você disso aqui, porque isso aqui é a realidade. Você está me achando louco? Está me achando maluco? Eu não tenho as armas que matam os cristãos por causa da fé a Maomé como uma arma religiosa, mas como uma arma política. E eu vou te dar um exemplo claro disso aqui. Outro dia, foi diante da mídia um senador dos Estados Unidos questionar o presidente Obama por evitar de falar da matança de cristãos que está acontecendo no Oriente Médio aqui, inclusive agora na Síria. E olha o que esse senador falou. Ele frisa o perigo do islamismo radical em seu discurso, explicando que a guerra contra o cristianismo não está sendo colocada nas manchetes porque esse tipo de guerra não é conveniente para a elite nos meios de comunicação. Abre aspas. O presidente tenta evitar falar sobre quem está atacando e matando cristãos. Os meios de comunicação descrevem as matanças como se fossem sectaristas. Mas a verdade, disse o senador, é que os fanáticos do islamismo estão travando uma guerra contra cristãos. Ele acusa os Estados Unidos, abre aspas, de financiar a guerra que está lá,
de armar os rebeldes que estão exatamente agora produzindo um assassinato em massa de cristãos. Então, se esse cara não, eu já tinha essa informação, mas se ele não abrisse a boca, eu ia chegar aqui e ia falar para você, você não ia acreditar. Ele diz o seguinte: os rebeldes islâmicos têm filmado degolações de cristãos, filmando gente comendo o coração dos seus inimigos, cristãos sendo mortos, queimados a fogo, em praça pública, vivos. E ele acusa o governo dos Estados Unidos e o presidente Obama. O dinheiro dos americanos que pagam impostos jamais deveria ser gasto para sustentar uma guerra contra o cristianismo. Eu sou da opinião que o islamismo, a fé a Maomé, ela não foi, nunca será de raiz religiosa, mas um instrumento muito bem elaborado para perseguir o cristianismo. A começar que o islamismo é uma compilação da Bíblia, fajuta. Maomé é uma cópia de Jesus. Então, para quem está aqui hoje, ouvindo essa pregação, meu intuito com essa pregação não é atacar o islamismo. Não é atacar quem acredita em Maomé, mais do que isso. É mostrar a quem está me escutando aqui hoje, quem arma essa guerra. Quem está armando a guerra? São os religiosos ou são os políticos? Quem quer botar na cabeça do povo que a terra está em risco de uma hecatombe por causa das divergências religiosas? Precisa rever seu conceito. Porque as informações que nós temos aqui é que quem mata mais essa terra é o capitalismo, não é a religião. Quem mata mais essa terra aqui é a elite. Não são os muçulmanos nem os cristãos. Já vi muita besteira sendo feita com a religião, mas demais com a política. E é isso que a maçonaria quer implementar na sociedade. Uma lei pela qual todo mundo chegue nessa conclusão: o melhor de tudo é não ter opinião. E é bonito ele chamar a sociedade de papagaio do sistema. Porque se o político fala, a televisão transmite, é o que a sociedade vai falar e vai concordar. Não investiga, não sabe, não quer saber. Como que uma religião tão rigorosa, uma religião tão fanática formalmente, pode ter um crescimento assustador como esse? Bate na minha cara aqui e fala que eu estou louco. Que fórmula que eles têm então? De seduzir multidões, a mulherada para botar véu na cabeça, virar aquele trubufu? Abrir mão de vida, de direito, de liberdade para se tornar aquilo ali, a troco de nada. Atacaram pedra contra a cruz, dizendo que Jesus pregava pesado demais, e agora a fé que mais cresce, a religião que mais cresce é a islâmica. A mais severa religião com usos e costumes, crescendo agora e tomando o lugar do cristianismo no mundo. Meus amados irmãos, o diabo sabe aonde investir. Satanás sabe aonde investir. E a BBC, que é uma fonte jornalística muito conhecida por todos aqui, irmãos, ela traz a seguinte informação aqui, ó. Estados Unidos armam rebeldes, mas Obama continua entre ação e indecisão na Síria. Mais uma matéria para confirmar
o que esse senador falou, de que os Estados Unidos e a Rússia estejam por detrás, amém, da força política, da força bélica, para que esses rebeldes continuem matando, metralhando. E é óbvio que a mídia, que tem a sua lei, não vai ficar expondo o governo, expondo o político, expondo os ricos e os poderosos dessa terra. E é óbvio que ela tem, amém, aquela fertilidade mental de ficar fantasiando certas questões. Meus amados irmãos e queridos dessa palavra, existem certas coisas que se discutem há décadas, há séculos nesse mundo, que poderiam ser resolvidas com bom senso, mas não são. E não são por quê? Porque há interesses por detrás, e os interesses, como disse o apóstolo Paulo, sempre será poder e dinheiro. O problema não é a religião, é o dinheiro. Mas agora eu vou começar a pregar. E todo noticiário evangélico dizendo: cristãos estão sendo assassinados. Veja bem, cristãos, essa palavra tem peso. É a mesma coisa quando você entra dentro de um supermercado. Não é qualquer produto que você pega e põe para dentro. Você tem uma preocupação em saber o que você vai adquirir, a característica daquilo ali, as informações nutricionais daquilo que está ali. Você não vai pegando qualquer coisa que você vê na tua frente. As coisas da vida não são assim. Também com as expressões bíblicas, também com a palavra de Deus. Cristãos estão sendo mortos por muçulmanos, pelas guerras do Oriente Médio. Veja bem, tem muita gente nesse índice aí que não é cristã. Tem padre morrendo aí, tem católicos morrendo aí, tem um monte de gente cristão que está indo lá a fogo de bala. Eu não sei por qual motivo, eu não sei por qual razão, eu não sei por qual intenção, mas eu tenho informações aqui de que essa massa, que os noticiários aí evangélicos estão dizendo que estão sendo atrocidades por muçulmanos como cristãos, nem todos são cristãos. Então o que é ser cristão? A Bíblia está aí, ó, para que você se apodere do termo, da expressão, e procure saber o que a palavra cristão ou crente quer dizer na palavra de Deus. Porque é a mesma coisa que a gente vê acontecendo dentro da igreja. As pessoas dizendo que estão padecendo, sofrendo, por uma causa justa, fiel à fé, mas na verdade estão sendo disciplinados por Deus e não querem admitir. Porque não trazem consigo característica, perfil, doutrina, prática de fé, para serem tão perseguidos assim. Eu não sei que perseguição que é esta daí. Se você não tem nada para o diabo te perseguir. Estão matando cristãos. Por quê? Porque não se entregam à fé islâmica. Então eles não podem ser considerados como salvos por causa disso. E nós vamos avaliar aqui nessa noite. E Deus vai falar aqui nessa igreja. Quem é realmente este povo que é alvo do diabo na terra de ódio e retaliação por causa da cruz de Cristo. Porque pela insígnia dessa cruz eu já vi homens marcharem para a guerra, ferirem o próximo, conquistarem e confiscarem terras alheias, por acharem que esse é o propósito cristão, que este era o propósito de Deus, implementar em Jerusalém e na igreja católica romana o reino de Deus. Quando você vai pregar a Bíblia para um ímpio, a primeira coisa que ele te fala dos pecados da igreja, dos pecados que foram cometidos no cristianismo, e eles têm razão, só não têm razão quando atribuem a Deus a isso. Então eu não quero ver nenhum irmão aqui na igreja aqui, pagando de papagaio, querendo englobar nesse martírio que está acontecendo ali no Oriente Médio, querendo englobar todo mundo como cristão, se você não está lá para saber. Não dá notícia para o diabo. Não alimenta o sistema, que o que eles estão querendo é isso, é atrair a sociedade para aquele cinema que está lá, para
para lá na frente o anticristo, a besta, seja qual seja esse homem, usar isso como pretexto para implementar o governo dinástico, depotista dele que a profecia fala. E ele vai usar idiotas e gente mal informada para isso. De que Jerusalém, Israel e o mundo precisam ser governados por um homem inteligente, porque não há mais gente capacitada para se organizar aqui. O que eles querem é guerra. E a guerra favorece muito ao sistema. Quantos aqui já admitiram isso? Ah, é? Não, escuta. O judeu é o cara mais perseguido do mundo. Pior besteira que eu já escutei na minha vida. São os mais ricos do mundo. A ápice da maçonaria são eles. O poder mundial são eles. Eu queria ser perseguido assim também. Mas implantaram essa história na cabeça do povo e todo mundo acreditou. Eu sempre costumei, até que falei isso no DVD. Falei, meu amigo, Hitler foi que nem Tiradentes. Ele morreu pelo voto. Se matou pelo voto. Para encobertar realmente quem estava por detrás disso tudo. Porque é impressionante, o que ele sonhou, pegaram para eles e estão fazendo agora. De implementar uma ordem mundial, ele não conseguiu, mas eles estão conseguindo agora. Será que a igreja não está percebendo? Quantos estão percebendo aqui? Levante a sua mão. Hitler continua vivo, irmãos. No sistema. Abra a tua Bíblia. Gálatas 6. A igreja abre a Bíblia. Gálatas 6, 12. Paulo dizendo: religião é religião. Cristianismo é cristianismo. Quantos já conseguiram fazer essa diferença aqui? Então, nosso propósito não é se tornar um segmento religioso ou ser morto por uma opção religiosa. A nossa fé, a nossa vocação é servir a Cristo pelo propósito da salvação. E não se trata de religião, se trata de fé. Fé cristã não é religião. Fé cristã serve inteiramente a Deus pelo propósito da cruz e da salvação. Mas Paulo ele faz uma colocação interessante que eu queria aqui apresentar aos amados irmãos. Quem o perseguia tanto e perseguia os cristãos, que ele se sentiu obrigado de escrever a Gálatas a religião. Aqueles que são fervorosos nas imposições, fervorosos no formalismo, na aparência, em demonstrações religiosas, mas não querem servir a causa de Cristo. Então Paulo fala à igreja: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós que somos perseguidos por causa da cruz de Cristo, entendemos que somos perseguidos por causa da liberdade, não por causa da religião. Por causa da liberdade que Deus nos deu de pensar, de sentir, de agir pela sua força, não por religião. Não queremos, e Paulo diz claramente, sermos identificados como uma marca, sermos identificados como uma instituição. Queremos ser identificados no mundo, por intermédio daquilo que pensamos, falamos e praticamos. Essa é a maior igreja do Espírito Santo na terra, aquela que está apta para exercer Cristo em seu pensamento, em seu coração, em seus atos. Um cristão não se simplifica em construções, em arquiteturas. Um cristão não está resumido a esse tipo de cultura religiosa. Estas tradições ofuscam a glória de Jesus. Porque a igreja verdadeira de Cristo, esta marcha pela causa de Cristo, esta marcha pelo acontecimento da cruz, essa marcha correspondendo, valorizando e amando aquilo que Jesus ofertou por ela.
ela luta, ela defende, ela agarra, ela guerreia por valores espirituais, não por aparência. Ela luta, ela guerreia, ela defende a causa de Cristo, porque esta sabe que é celestial e não terrena. Esta igreja da qual me refiro está em Atos 2, Atos 3, Atos 4, porque ela dá uma sequência maravilhosa e gloriosa de uma igreja que vence, que triunfa sobre a opinião, sobre os anseios, sobre as vontades dos homens, sobre as situações da terra, da vida, ou até mesmo da história, dizendo a todos aqueles que ouviam ou ouviam a sua pregação, que ela era diferente, não por ser um conglomerado de pessoas, mas por se tratar de pessoas que foram alcançadas por Cristo para viverem uma igreja espiritual, uma igreja temorosa, uma igreja santificada, uma igreja humana e não material. E nós somos esta igreja aqui, a igreja confessional, a igreja que quer fazer valer a pena aquilo que Jesus entregou na cruz do Calvário, e para isso e por causa disso ela é perseguida, porque o mundo a pressiona para que ela seja aparente e não espiritual. Querem vos impor o respeito e a autoridade por meio daquilo que se come, que se veste, por meio daquilo que se apresenta, mas digo-vos que a circuncisão que Jesus nos trouxe, esta não está no prepúcio do homem, mas do coração. Quantas vezes que o diabo não tentou mistificar essa doutrina, levar os homens escravos de tradições religiosas, ao invés de amar a Cristo acima de tudo. Meus amados irmãos, por que somos perseguidos? Porque somos cristãos? Não. Porque somos libertos por Cristo. É diferente. Nós não estamos na estatística. Porque quando um cristão de verdade morre, irmãos, com certeza ninguém quer divulgar. Porque ele não colabora para o sistema. Mas me alarma, me chama a atenção ao fato de um político declarar uma guerra política, trazer à tona esse fato tão importante de que o que está lá não é uma guerra religiosa, mas é um sistema político querendo exatamente banir o cristianismo. Eu queria que os amados irmãos abrissem o texto de Mateus 10. Do verso ao 16 ao verso 18. Perseguição. O tema interessa ao cristão. Somos odiados e perseguidos por quê? Segundo o meu Senhor, porque somos ovelhas. O texto que você está lendo aí agora, Jesus ele fala que as suas ovelhas seriam levadas para o meio de lobos. A igreja testificou? Diz amém, Jesus. Agora abra em Lucas 10, versículo 3. E leia esse texto bem alto também. Lucas, capítulo 10, versículo 3. Há uma diferença entre sermos perseguidos por uma religião ou sermos perseguidos por causa da cruz de Cristo. Leia, Lucas 12, 49. Lucas 10, aliás, versículo 3. Leia. É interessante Jesus usar a expressão ovelha, a palavra ovelha, e a expressão cordeiro para identificar um fiel. O que isso quer dizer? Que para Jesus a perseguição verdadeira
ela paira sobre quem é fiel. Ovelha, no texto de João 10, 27, não precisa abrir, se relaciona ao fiel, ao que me escuta, ao que me obedece. Não é esse cara que vestiu a camiseta da ONU, que aliás, outra instituição que não tem nenhuma motivação para falar do que está acontecendo lá, não quer tratar do que está acontecendo, só quer falar de aborto e homossexualidade. No YouTube, se você colocar uma mensagem minha lá, eu tenho que me restringir ao que eles estão pedindo. Mas eles conseguem postar muçulmano queimando cristão e cortando a cabeça dele. É importante dizer isso. ONU dos Infernos, organização maldita. Você não tem coragem para falar, mas eu tenho. Mas Jesus, ele traz uma predição de perseguição. Mas perseguição sobre quem? Sobre quem me obedece. Sobre quem me ouve, me escuta e me obedece. Ovelha não é para qualquer cristão. Por outro lado, ele se refere ao fiel como um cordeiro. E é uma coisa impressionante que a palavra cordeiro só está relacionada a ele. É uma prerrogativa única dele. Mas quando ele começa a discipular, a tratar sobre perseguição, ele chama o discípulo de cordeiro, porque ele está querendo dizer o quê? Aquele que vai ser o sacrifício santo, a entrega da vida sem mácula. Pedro diz, aquele que foi cordeiro sem mancha e sem defeito, sem mácula, entregue por nossa salvação. Vós sereis entregues como cordeiros para o matadouro, como ovelhas, como gente fiel, obediente, como sacrifício santo, agradável ao seu Senhor. Por isso ovelha, por isso cordeiro, porque são especiais. Não é uma palavra plural. Ovelha e cordeiro aqui para nós não se encaixa em qualquer um. Se há popularidade no termo evangélico, eu entendo. Mas do cristão, não. Porque se eu chamar esse cara de cristão, eu estou admitindo esse indivíduo como sendo o fiel. O cara que obedece, que se sacrifica por Cristo, que entrega a sua vida pelo bem da fé. Ele não é qualquer um. E porque ele não é qualquer um, a perseguição está sobre ele. Ele não é perseguido porque ele diz ser cristão. Ele é perseguido porque ele é ovelha, porque ele é cordeiro, porque ele tem caráter, formação cristã. Então, para você poder se dizer perseguido do diabo, você tem que ter até elementos para ser perseguido pelo diabo. Para ser perseguido por amor, ou por causa da cruz de Cristo, você deve elementos a isso. Porque não é qualquer um que vai ser perseguido por causa disso, irmãos. Não vamos tornar a questão aqui comercial. Crente não dá no pé. Instituições não geram crentes para Cristo. É a fé que gera crentes para Deus. E são poucos hoje que eu posso dizer que são cristãos. São poucos hoje que nós temos gosto de dizer, aí está a ovelha, aí está o cordeiro de Jesus. Porque aí está o fiel, o que entrega a sua vida, o que padece pela causa, o que sofre por amor a Jesus. Que não leva sobre si a expressão, a formalidade, mas o coração. E por isso que ele é rodeado pelo diabo. Texto de Lucas 12, 49. Perseguição predita do nosso Senhor Jesus, que dá aqui a nós as instruções de que a perseguição é uma experiência que está dentro da fé cristã e que está endereçada
a ovelhas, a cordeiros, a gente de opinião cristã. Lucas 12, 49, leia bem alto. Pode lá, vamos embora, filho, vai. Amém, Jesus? A palavra de Deus está dizendo o que para nós aí, Cenáculo? Vou dar mais um texto para os irmãos aí, em nome de Jesus, para vocês entenderem o que está sendo pregado. Mateus, abra. Evangelho de Mateus. Capítulo 10, versículo 34, leia. Não penseis que vim trazer paz? Fala. A terra. Não vim trazer paz, mas espada. Amém, Jesus? Diga, olha Jesus falando, não penseis que vim trazer paz à terra. Fala. Mas espada, palavra. E daí ele começa a pregar. Então, é inevitável. Passarão a existir dissensões entre pai, mãe, entre filho e mãe e pai, dissensões familiares. Por causa da palavra. Por causa da opinião cristã. As dissensões, as guerras virão por causa da vossa entrega a mim, da palavra, da doutrina, do que se pensa, do que se fala, do que se vive aqui, em torno do que Jesus ensina. Até a sua própria família se levantará contra você, quando você passar a exercer caráter, formação, entrega de vida e opinião cristã. Então a perseguição verdadeira para sobre este daqui, que não vive uma fé cristã comercial, ele vive uma fé cristã legítima, porque ele traz sobre si o caráter, a formação, a opinião, a entrega de sua vida a Cristo, como a palavra de Deus manda. Nós não padeceremos de qualquer jeito. Não há glória de padecermos aqui porque erramos. Não há glória de sermos mortos aqui porque fazemos coisas ruins, porque praticamos a maldade. Também não há glória nós morrermos aqui por opção religiosa. Há glória morremos aqui por amor a Cristo, porque expressamos caráter, expressamos opinião, expressamos formação, expressamos palavra, testemunho. Aí sim eu digo para você que a perseguição que está vindo sobre a igreja é verdadeira e procede daquela que a igreja neotestamentária viveu. Mas essa daí para mim não é perseguição, não. Está morrendo gente aí injustamente? Sim. Mas eu não estou conseguindo enxergar mais um cristianismo leal, legítimo, verdadeiro. É uma mistura de coisas que estão aí. Que a igreja tem que discernir. É que nem essa menina que foi estrupada. Uma adolescente que foi pega pelos muçulmanos, foi estrupada, violentada, e puseram a foto da moça depois na internet. O meu horror é de saber que é uma criança sendo violentada. Mas eu não posso julgá-la como cristã, eu não a conheço para dizer isso. Eu não quero dar manchete a uma carnificina baseada em gente, povo e religião. Eu quero saber aonde estão os crentes. A fé muçulmana ou qualquer outra religião, eles não estão se sentindo atacados mais. Não há mais perigo nenhum nesse evangelho que está sendo pregado aí.
Ele não salga, ele não tem luz, ele não tem gosto, ele não tem face definida. E não é diferente lá. Para ter perseguição de verdade contra mim e contra você, meu irmão, vai precisar muito mais de você dizer que você é cristão. Que é isso que Deus está falando hoje aqui nesta igreja. Como também você precisa muito mais na tua vida para levantar a mão aqui e orar, pedindo bênção para Ele. Levantar a tua mão aqui para o céu e clamar a Ele para que Ele te traga soluções, providência, socorro. Você vem da tua casa falando palavrão, você vem da tua casa adulterando, você vem da tua casa com cheiro de sabonete de motel, fornicário. Daí vem na igreja, sai, matam ele. Mataram o evangélico depois do culto. Esse conceito, essa ideia está fazendo a igreja superar o nível de ignorância das outras religiões. Porque eu vejo uma massa servindo a um título, não a uma causa. É isso então que os jovens vão ser atrocidades pela rua aí? Queimados, presos, porque eles estão por uma causa social, de transformação social, de requerimento por dignidade pública, humana. A igreja virou isso, uma arma política, um instrumento eleitoral. E vocês estão assistindo essa novela de horror comigo. Agora eu não posso admitir, eu como pastor não posso considerar martírio cristão, assassinatos cristãos para gente que eu não consigo enxergar, caráter, pregação, pensamento e opinião cristã, mas uma camiseta escrita. Uma pessoa que visita a igreja, que canta corinhos evangélicos, que levanta as mãos para os céus e ora, ela não pode ser considerada cristã por isso. É muito pouco cenáculo. Até para você orar e Deus te abençoar. Porque a boca que você falou palavrão é a que veio orar hoje aqui. A boca que mentiu lá é aquela que veio orar hoje aqui. As mãos que você levantou para o céu hoje aqui é a mesma que você feriu a face do outro, deferiu um tapa na cara de um outro. E entra aqui, senta no banco e quer ser considerado cristão, quer ser considerado um crente em Jesus. Eu não quero te desmotivar, mas lá fora já me ensinava, corintiano até a morte, São Paulino até a morte. Ninguém muda de time, não é assim? Papai palmeirense, filho palmeirense. Concordo. Você tem que jogar no time se ele está perdendo ou se ele está ganhando. Agora, com o time você não faz. Com as tuas questões pessoais, você não faz esse troca-troca aí. Mas daí você entra aqui e faz. E agora a igreja evangélica está na estatística de quanto lá? Quase 20% da população brasileira, se não sei então mundial. 20% de evangélicos. Meu amigo, vai pulverizar isso. Vai peneirar para você ver. Quanta tranqueira, quanta bolacha, quanta sujeira, quanto micróbio, quanta mosca, pernilongo, quanta urucubaca não vai ficar aí. Bota a peneira lá para você ver. Quanta coisa que não vai passar.
mas estão aceitando, estão achando que isso é normal. O cara entra, levanta a mão, é crente. Entra, levanta a mão, é evangélico. Cai na água, já é evangélico, é cristão. Põe a camisa, é simpatizante. Está todo culto com a gente aqui. Mas no céu não vai entrar se não for ovelha, se não for cordeiro de Jesus, se não for espada do Espírito na terra. Você quer ter uma ideia? Você quer saber o que é crente perseguido? Lê o livro dos Heróis da Fé. Vai ler o livro dos Heróis da Fé. Quantos já leram aqui? Levanta a mão. Isso é história, isso é ser crente. Gente queimada na fogueira naquela época. Entendeu? A gente via no fogo Sadraque, Mesaque e Abednego. Fogo que queimou lá atrás. No testemunho desses caras eu vejo motivo para isso. Essa fogueira que está queimando aí é reciclável. Para mim não está queimando crente porcaria nenhuma. Tem uns lá no meio disso aí. Mas não é esses montões que estão aparecendo aí na internet para vocês não. E eu não quero julgar, não estou dando nome. Estou lhe dizendo. O sistema não opera só no Oriente Médio, opera em todo lugar. Esse sistema que está fazendo ali um cinema de horror, poderia estar fazendo hoje aqui, se as igrejas estivessem vivendo o caráter essencial dessa fé. Estão cômodas, inatingíveis, blindadas, porque não transparecem a pessoa, a glória de Jesus. Se nós fôssemos colocar essa igreja de Atos ali no Oriente Médio, meus irmãos, a bala que ia sair pela culatra não seria do islamismo, não, seria da ONU. A igreja não está tendo caráter para discutir se aborto ou homossexualidade é pecado. A ONU já criminalizou e já marginalizou, como a política americana também. Todo cristão ou todo qualquer outra pessoa que for contra esse parecer. Nós temos coisas acontecendo aí fora, que com um pouquinho de coisa cristã, você já arrumaria um problema sério para você. Então, como você não quer problema, como você não quer exposição, sofrimento, como você não quer se expor ao risco por ser um cristão, você fica com essa jogada aí, ó. E eu gostaria de dizer que essa expressão que você usa para identificar a tua religião, Jesus não a pode considerar, porque não é uma religião que nós estamos praticando aqui. Trata-se de uma transformação. Fomos entregues a um Senhor que nós precisamos amá-lo como Ele nos amou. E Ele quer que nós o amemos assim, com o amor que Ele nos amou. O amor que nos faz dar a vida por Ele. João 16, versículo 2, versículo 3. Jesus lhe traz uma observação. Todos os que vos matarem farão como uma forma de tributo a Deus. Como uma forma de tributo a Deus. Porque nunca conheceram o Pai nem o Filho. João 16, verso 2, verso 3. A perseguição contra os cristãos, por causa do caráter, por causa da opinião, por causa da formação, da obediência à palavra, da experiência, chega a ser um tributo de honra para aqueles que odeiam o cristianismo. E odeiam o cristianismo por quê? Porque é procedente. Traz sobre si o Jesus verdadeiro. Esta orientação está sobre aqueles que não têm nenhum problema de obedecer ao seu Senhor. Não são simpatizantes, são fiéis. Mateus 13, 21.
Jesus também diz, por causa da pressão, por parábola do semeador, da perseguição, a pressão da perseguição para muitos não seria suportada, e muitos se desviariam por causa disso, por não terem raiz, por não estarem limpos, somente por estarem na emoção. E ainda levando em conta que uma pessoa para dar o seu corpo para ser queimado no fogo, se não for por amor a Cristo, nada daquilo que ela fez vale. É glória, é glorioso. E até quando Jesus ele começa a pregar e falar daqueles que não suportam a perseguição, que está predita, que está profetizada, ela vai chegar, ela está na experiência da fé, ela nos cerca diariamente. Jesus faz um alerta: não basta ser um cristão de emoção, é necessário você ter raiz. Você entra, você aplaude, você grita, você chama o nome dele, mas se você não tiver propósito, raiz, compromisso, verdade cristã, quando chegar a pressão você não vai suportar. Nós não podemos ser falsos naquilo que nós estamos praticando aqui. Nós não podemos ser superficiais naquilo que nós estamos praticando aqui. Nós não podemos ser mais um nessa massa de agitadores e simpatizantes que o movimento evangélico todo dia faz crescer aqui nesse país. Nós temos que nos esforçar para sermos a diferença disso tudo que está aí fora, baseado naquilo que o nosso Senhor aqui nos ensina. A perseguição paira sobre aqueles que não vão, ficam. Sobre aqueles que não caem, permanecem. A perseguição paira sobre aqueles que têm raiz com Cristo, não raiz com a história da igreja. Qual é a história do pastor? Qual é a história da sua instituição? A perseguição para, e o diabo sabe quem são. Sobre todos aqueles que o Espírito Santo pode dizer são de Cristo, porque são nascidos dele, porque foram gerados por ele. Nas suas bocas não tem mentira, nas suas mentes não tem conspiração. Os seus corpos não servem mais ao diabo. São os santos de Deus agora, porque foram santificados por Jesus. A palavra penetrou no coração, frutificou, nasceu, cresceu, aquilo que Paulo fala a Gálatas. Mais do que importante de se ter uma aparência, é nós sermos nova criatura. Mas eu poderia hoje chegar aqui de púlpito e dizer o seguinte: todos que estão aqui são filhos de Deus. Todos que estão aqui sentados nesse banco são meus irmãos, e todos vão entrar no céu. Como eu não posso generalizar ao reino de Deus pessoas para Deus, também não posso destinar todos esses nomes para perseguição, se eu não conheço e não tenho visto movimentos evangelísticos para gerar tanta polêmica assim. Não tenho visto a igreja protestante da reforma medieval para gerar tanta polêmica assim. Eu estou vendo camisetas, bordões, estou vendo faixas, mas não vejo elementos consistentes para uma perseguição. Nem lá e nem aqui. Eu vejo é briga de político, briga de religião, mas não há uma perseguição consistente contra a igreja hoje, porque ela não vive, ela não fala, ela não representa esta essência que você está ouvindo agora aí. Lá em 1 Tessalonicenses 2,15, Paulo ainda diz: mataram o Senhor
e nos perseguiram. Mataram o nosso Senhor e agora nos perseguem. Paulo, que foi tido pelos principais chefes de Estado, chefes religiosos, como pestilência, como um homem, como uma peste, ele foi considerado. E ele dizia em sua defesa que ele não havia feito mal nenhum a ninguém, que ele não havia desrespeitado o templo judeus, como também desrespeitado qualquer outra pessoa, que ele vinha falando, pregando e anunciando Jesus Cristo. E foi suficiente para que ele fosse julgado e assassinado e morto por causa disso. Mataram o nosso Senhor e agora nos perseguem. Pelo mesmo motivo, pela mesma razão, pela mesma circunstância. Porque nós temos vivido o caráter dessa pregação, a formação dessa fé, a opinião verdadeira do que Jesus nos pediu, a entrega da vida, a obediência, a experiência. Temos anunciado a Jesus Cristo o Evangelho em toda e qualquer situação, em qualquer instância, em qualquer lugar. Mataram o nosso Senhor e agora nos perseguem também. E não era por causa de uma camiseta, filho. Não era por causa de uma religião, de um segmento que afronta a estatística da outra religião, que quer crescer sobre ela. Não foi por disputa de Jerusalém, não foi por disputa das muralhas que a cercam, não foi por disputa de terras, como a Igreja Católica já matou milhares e milhões. Não foi para enriquecer os papas, os pais da igreja, mas para fazer com que o Evangelho fosse conhecido por todos, sem afronta, sem desrespeito, sem ataque físico, sem espada, sem sangue. Bastasse esses homens abrirem a boca, bastasse eles começarem a pregar, bastasse eles começarem a falar do Evangelho verdadeiro, que o diabo já suscitava contra eles perseguições. Eles eram identificados quando abriam a boca, não quando eram vistos em praça pública. É diferente de hoje. Você sabe quem é um muçulmano e você sabe quem é um evangélico, porque os trajes já dizem quem são. Não é a marca da igreja, não é a marca do cristão. Então, se nós temos uma vertente política, usando uma religião chamada muçulmana, islâmica, para matar cristãos, o interesse deles não é pegar essa gentinha que está de camiseta escrita Deus é fiel, mas é pegar pastores, profetas, crentes que abrem a boca dentro da sua casa, do seu trabalho, dentro do supermercado, no metrô, nas ruas, para falar do Evangelho, denunciar o pecado, denunciar as heresias, falar do que convém os santos de Cristo pregar. São estes que o sistema quer, aqueles que não são levados por ventos, que não são enganados por notícias, que têm a sua opinião e o seu pensamento formado em Cristo. O chame do que quiser, fundamentalistas, radicais, protestantes, não interessa. São ovelhas, porque são fiéis. São cordeiros, porque estão entregues à morte todo dia. Não por um hino nacional. Eles não saem na capa da Isto É, com o Ministério Público os acusando de falcatrua com a igreja. A manchete é para eles, a capa das revistas é para eles, para os mecanismos de existência
para estes homens que o diabo coloca dentro da igreja, para se formarem escândalos no futuro e escandalizarem os fracos e os doentes que estão lá fora. Mas os crentes não vestem chapéu de gado, não toca a igreja como gado. A sua oração não está direcionada a levantar 33 milhões para comprar um canal da televisão que ele sabe que nunca vai permitir o evangelho verdadeiro sendo pregado lá. 33 milhões para quê? Para engordar o porquinho deles, irmãos. Não para alimentar a obra missionária. Porque você anda nas ruas aqui de São Paulo e você pergunta para o povo o que é evangelho, eles não sabem dizer. Você pergunta para o povo que está entrando dentro da igreja o que é evangelho, eles não sabem falar. Eles não sabem dizer quem é Jesus. Eles não têm nada de Bíblia, nenhuma formação, nenhuma educação bíblica. Eles são completamente vazios. A única coisa que eles sabem é depender do homem e da oração. São escravos da religião. Isso é cristão? Não, filho, cristão não é isso. Cristão é isso. Uma palavra que ele fala já gera todo tipo de confusão onde ele está. Sabe por quê? Porque o brilho que está nele revela o que este mundo é e quem está nele. Não porque ele é santo, mas pelo Jesus que ele prega. Daí a gente diz assim, mas pastor, quando a perseguição ela vier, quando ela nos atingir, por esses motivos reais aqui, estamos indo para um tribunal, para um julgamento, por causa do caráter cristão, da formação cristã, da opinião cristã, da entrega de vida a Cristo, da obediência à palavra, da experiência com a fé. Se a perseguição vier, qual o nosso dever? Marcos 13:11. Uma das coisas mais lindas da igreja é que ela não muda de parecer. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele assim: uma das coisas mais bonitas de um crente em Jesus, que independentemente do que lhe ameaça, ele nunca vai mudar de opinião, de parecer, porque ele sabe que a palavra que ele vive, que ele defende, é do Senhor que ele ama. Lê o texto, Marcos 13:11, lê, Sanaco. Amém, Jesus? O que Jesus está fundamentando? Bom, você está sendo perseguido, ou nós estamos vendo um cenário de perseguição? O indivíduo está falando aí que o diabo está perseguindo por ser um cristão. Estou na luta, na provação, é o que eles costumam falar. Estou provado, pastor, estou na prova. Estou na prova. Já ensinaram ele na prova virar periquito, papagaio, mãe de santo, fazer aquelas danças, né, de quebra de urucubaca, enfim. Então hoje ele caiu aqui e está ouvindo uma coisa diferente, que não vai ser que nem a dança do passarinho, do piu-piu, que vai fazer o diabo cair na vida dele. Mas isso aqui, amém, você está sendo perseguido por causa da cruz de Cristo. É, Senhor, eu quero saber agora, o que eu devo fazer? Mantenha o teu parecer. Sofres pela causa de Cristo, mantenha o teu parecer. E no abrir da vossa boca eu vou falar as mesmas palavras.
A igreja não retrocede, a igreja não volta, o pastor não pode voltar, a igreja não pode voltar no seu parecer como um cristão, porque é da vontade do Senhor, se possível até que morra, mas que a palavra continue sendo ainda testemunhada. Mas pastor, vão vir guerras, vão vir conflitos, vão vir reações de todos os lados, as mais diversas, não interessa. A palavra de Deus não pode ser prejudicada por causa disso. E mesmo diante de um tribunal, que nem Martinho Lutero falou, se vocês me convencerem, biblicamente, de que todas as coisas que eu escrevi estão contra os princípios da fé cristã, eu queimo e rasgo os meus livros. Mas se vocês não conseguirem me convencer disso, eu não posso ir contra a fé. Mas vão te queimar, eu não posso ir contra a fé. Mas vão te matar, eu não posso ir contra a fé. Você vai perder teu pai, tua mãe, a tua família, mas eu não posso ir contra a fé. E temos aí um padecimento de um cristão que não teve como mudar o seu procedimento e o seu parecer, porque o seu Senhor pediu a ele, vai até o final por isso. É teu dever. Então, se é isso que a sociedade está querendo ver, não vão enxergar. O que eles vão ver? Aquilo que eu já trouxe ao teu conhecimento. Gente morrendo por religião, eu não quero. Gente apanhando por religião, eu não quero. Ser açoitada por causa de uma religião, não quero. Os homossexuais vêm aqui balançar as bandeiras coloridas. Por causa da minha religião, não quero. É meu dever dizer àqueles que me cercam, que me odeiam, que a palavra não é minha, que o que eu prego não é meu, que o que eu prego não dá para mudar, que a verdade é uma só, que a Bíblia, a palavra de Deus, é um fundamento irremovível. Que se eles querem odiar, odeiam o livro sagrado. Se quiserem retalhar, retalhem o livro sagrado. Porque nenhum pastor pode pregar o que é dele, mas do Senhor. Não muda teu parecer, não muda teu procedimento. Lucas 6, 22 a 23, Jesus diz que quando a perseguição vier contra nós, é o nosso dever, nos sentimos honrados por isso. Honrados por isso. Estamos sendo perseguidos por causa da cruz de Cristo. Não por causa de uma religião, não por causa de usos e costumes, não por causa de tradições. Estamos sendo perseguidos e odiados porque nós temos o caráter, a palavra, a vontade, a essência, a consagração, o mesmo Espírito de Cristo. A nossa vida foi entregue a Ele. A nossa perseguição, a perseguição contra nós, aliás, é esta, porque não mudamos o nosso parecer. Então Jesus diz, então por isso se glorie. É mais glória do que dar o seu corpo para ser queimado no fogo ou ser decapitado. É Deus saber que você não mudou o seu parecer diante daquilo que Ele pediu para você amar e viver. Então posso ter um cristão queimado no fogo, outro decapitado ali, mas não ter a leitura do que porque ele morreu. Tomara a Deus que esses que estão sendo perseguidos lá no Oriente Médio tenham sido mortos por causa disso que eu estou pregando hoje aqui, por serem fiéis. Porque morrer por Jesus não salva. O que salva é a fé. O que salva é isso que está sendo pregado aqui. E isso é honra para nós. Perdemos para ganharmos Cristo. Perdemos por quê? Porque o parecer da palavra tem que ser contínuo e absoluto. É Ele quem tem que vencer, não as minhas vontades. Isso é glorioso para mim. Que o cristão já começa sofrendo no momento em que ele diz, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Porque ele vai contrariar tudo que está nele. Essa é a maior guerra que nós estamos envolvidos aqui. Amém, cenáculo? Ninguém vai ser morto porque está com uma Bíblia debaixo do braço.
Ninguém vai ser morto porque está de terno e gravata. Ah, pastor, mas lá no Oriente Médio tem gente matando por isso. Então não tem glória, irmão. Então nós temos que discernir esse negócio aí. Igrejas estão sendo fechadas lá. Um monte aqui eu queria que se fechasse. Se fechasse ia ser muito bom para mim. Dava menos trabalho. Não se envolva com essa questão. Discirna. Perseguições para mim não vieram, vão chegar. As verdadeiras estão chegando aí. A que fazem o cristão mudar o parecer dentro de casa, dentro da família, na escola. Olha, veja a escola. A diretora falando para os adolescentes, para os jovens que são cristãos, não abram a boca para falar de Jesus aqui. Não trazem a Bíblia aqui. Pode entrar de tudo, até cocaína. Mas Bíblia não. O filho chega em casa e fala, pai, o que eu tenho que fazer? Você tem que continuar levando a Bíblia e falando de Cristo. Vou falar o que para o meu filho? Respeita a tua diretora e a escola? Foi como um desses episódios que eu contei para vocês aqui. Senhora diretora, se a senhora quer implementar essa regra sobre o meu filho, para ele não ser crente aqui, e não trazer Bíblia, então a senhora vai ter que implementar essa regra para todos os outros tipos de gêneros aqui nessa escola. A senhora concorda? Não, isso não posso fazer. Então a senhora não pode proibir meu filho de entrar com a Bíblia aqui. Se você está deixando os outros entrarem com um livro de pornografia, com um monte de sujeira aqui na tua escola. Mas eu prometo uma coisa para a senhora. Vou falar para o meu filho não colocar a igreja aqui dentro da tua escola. Mas não proíba ele de falar de Jesus. Senão lhe meto um processo. E vou perseguir você como o diabo. Porque eles pensam que os crentes são otários. Meu filho não está sendo exposto por nenhuma quebra de conduta moral. Mas por causa de Cristo, faça meu favor, minha senhora. Nós não vamos abaixar a cabeça para você não. Isso tem glória. Isso tem honra. Você ser identificado pelo caráter. Você ser identificado pela tua essência. Pela tua vestidura espiritual. Pela tua obediência, pelo teu amor a Cristo. Eu quero que quem olhe para mim, para encontrar um pastor, eu quero que ele se confunda. Quero que ele fique vesgo. Não quero ter cara. Não quero ter aparência. Não quero ter expressão. Odeio quem tem. Tenho nojo. Porque a maioria é usada pelo diabo. Para querer reduzir a glória de Cristo em uma simples aparência. Rigidez alimentícia. Mas nós conhecemos os nossos irmãos na fé. Quando eles abrem a boca. Quando eles mostram um gesto. Quando o seu pai, a sua mãe, a sua família dizem para ele, senta nessa mesa de Natal. Honra teu pai e a tua mãe que te pariu na terra. Coma conosco porque nós te alimentamos, educamos e demos tudo para você. E olha o pai para a mãe e diz assim, eu sou muito grato, pai, mãe, pelos que os senhores me fizeram como filho, mas eu não posso desrespeitar, violar o Senhor a quem sirvo. Perco família, perco irmãos, perco a vida, mas não quero perder a comunhão com meu Senhor. Esses são os crentes. Aqueles que os políticos querem panfletar dentro da igreja, doar terreno, dar verba para obra social, essa
essa gandaia de ONG que teve aí no mundo do PT, que um monte de pastor quis abrir ONG é ONG aqui, é ONG lá, é ONG acolá, para receber dinheiro público. Daí eles chegam aqui na porta aqui para querer corromper pastor. É nessa hora que a gente vê o crente pegando a vassoura e varrendo esses panfletos para fora, e dizendo aos tais que querem corromper a igreja, que a igreja é uma instituição que foi criada para servir a Cristo unicamente, que ela vive da fé, não vive do dinheiro, que ela vive da fé e não vive das coisas que estão no mundo, primeiramente no reino celestial, primeiramente da oferta do Calvário, primeiramente ao seu Senhor. Isso é ser crente. E se morrer, por isso eu não vou lá para fazer o velório dele, vou lá para dar um culto ao Senhor por ele. Vou lá para me alegrar com os meus irmãos, porque esse irmão morreu crente. Agora esse cara morreu aí porque depois do culto, a mulher estava andando, o cara veio, estrupou e matou. Mais uma evangélica morta. Meu filho, tem umas irmãs aqui que se estrupador está no caminho dela. Elas decapam eles. Depois do culto, hein? Que o diabo se cuide. Queremos cadeia, prisão, perseguição, pelas coisas que glorificam a Cristo. Não por aquelas que o reduzem à miséria, mas por aquelas que o engrandecem, que o glorificam. Você está entendendo da glória a Deus? Vou ensinar este homem o quanto ele deve me amar e padecer por mim. Jesus se referindo a Saulo, quando Ananias diz: Senhor, nós vamos batizar esse cara que mata cristão. O Senhor disse para ele: este é vaso escolhido para mim. E quem viu Paulo assistiu a peregrinação missionária de um cristão e sabe como é que é. E quando as perseguições chegam, os motivos que as trazem. Pastor, meu marido não está deixando eu vir na igreja por causa de ciúmes? Não é glória. Porque está achando que você está saindo com o pastor? Não é glória. Estou sendo perseguido, pastor. Porque a mulher disse para mim que se eu me tornar um cristão na tua igreja, ela vai me abandonar. Eu vou perguntar para ele, mas por que ela entendeu que aqui se vira vagabundo ou crente? Porque ela sabe, pastor, o que é pregado aqui. Ah, então tem glória. Ah, então tem motivo de você continuar. Persevera. Avante, irmão. Agora, essas situações que nós estamos vendo dentro da igreja, envolvendo, são simulações. Esse povo que está chorando por padecimento, sofrimento, é por causas pessoais, guerras pessoais de interesse próprio. Eu não tenho visto crente aqui padecendo por causa da cruz de Cristo. Não tenho visto, eu sou sincero em dizer para os irmãos, eu não tenho visto. Quero muito ver. Paulo diz: eu levo as marcas de Cristo no meu corpo. Que ele queria dizer: eu estou sendo odiado e perseguido pelo Cristo que eu amo. Eu não tenho visto perseguição verdadeira na minha igreja. Porque as pessoas que estão padecendo aqui, estão padecendo por causa de administrações de vida, de mau uso de recursos próprios, de teimosia, de orgulho. Aí sim. Mas por causa da cruz, você não sabe o que é isso, filho. Acho bom você primeiro ser crente. Deus já começou a falar essa noite para você. Vai primeiro ser o que você expressa ser.
cristão. Torne essa palavra um sentido verdadeiro para você. Não queira comercializar isso. Seja isso que você expressa na essência do que Jesus pregou e anunciou, para você não ser um otário dentro da igreja. Que é isso que eu considero quem quer mentir para Deus. Depois você conta para mim as reações que tiveram, o que você está vivendo. Então, quando o irmão chega aqui para mim e fala assim: pastor, eu estou sendo prejudicado porque eu não quero mentir, eu aperto a mão e glorifico o Senhor. Pastor, que nem os jovens aqui: pastor, eu não consigo casar porque eu não fornico, não prostituo, e homem não quer. Eu aperto a mão dessa irmã com o maior gosto. E peço aos meus amados irmãos: continuem preservando os princípios do que o Senhor tem te educado aqui, e não abra mão de nenhum deles por coisa nenhuma. E se as perseguições vierem, cumpra o teu dever, mantenha o teu parecer, porque para isso nós fomos educados e é motivo de glória para nós. Teu Senhor foi esfolado, imolado, envergonhado, exposto ao show do ridículo. Se limitou às atitudes mais furiosas, grotescas dos homens ímpios. Se sujeitou a qualquer tipo de situação vergonhosa pela mesma razão. Ele foi exposto ao espetáculo para o mundo, porque ele foi fiel no amor que ele pregava, no amor que ele sentia por nós. Ele morreu assim. E para nós a perseguição, ou a provação, ou o padecimento, tem que ter um motivo especial. Tem que ter um motivo especial. Eu prego há 20 anos. Nunca nenhum islâmico passou aqui para me xingar. Os que mais me xingam são a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos mudar essa porcaria de conceito que está aqui. E quero deixar bem claro que o que está matando lá no Oriente Médio não é a disputa religiosa, mas é a política que quer se esforçar e se dedicar a tornar uma guerra religiosa e ofuscar os olhos do povo, para esconder do povo o que de fato está por detrás disso: a exploração. Amém, Xanaco? Nós temos uma guerra, sim. Uma guerra que não é contra o cristianismo. Nós temos uma guerra, sim. Uma guerra que não é nem política, religiosa, que eu tenho travado aqui. A guerra contra a carne. A guerra contra o eu. De gente que não quer entregar sua vida para Jesus, mas quer dizer que é crente, mas quer falar que é cristão. Você tem duas saídas aqui hoje: entregar tua vida para Jesus com mais santidade, e entender que esses recursos que foram pregados aqui, você precisa até para estender a mão para o alto e chamar por Ele. Ou então, continuar vivendo essa fantasia que você vive aí, de que isso que você vive é suficiente para ser um cristão. Escolha, irmão. Você está abraçando o cara, está sentindo cheiro de nicotina, cheiro de cigarro. E se você perguntar para ele: você fuma? Fumo. E Deus me usa ainda em profecia. Se riscar um fósforo, ele explode, porque ele é uma adega de cachaça. E se você perguntar para ele: mas você é cristão? Ele: sou. É que nem eu dei risada com a Alessandra agora no supermercado. Uma dessas fleiras aí, da Igreja Católica, enchendo o carro de cerveja, carrinho. Eita! Quase cantei para ela: hoje é sexta-feira, é Brahma. O pecado não consiste nisso. Mas enfim,
Mas tem gente querendo injetar, enfiar a goela abaixo, de que ele é cristão assim. Então há poder no sangue de Jesus. Você entrou hoje aqui para ter bênção com Cristo. Você entrou aqui para ser perseguido e odiado, como essa igreja também é. Então, se você quer elementos para que Deus te abençoe, para de mentir para a fé. Para de mentir para a palavra de Deus. Para de mentir. Porque a mídia explora essa mentira. Explora a corrupção da igreja hoje. E eu tenho vergonha até de dizer que eu sou pastor. Para de mentir. Porque o Senhor Jesus te chamou para você ser ovelha. Para você ser discípulo, para você ser fiel. Para que você viva as experiências da fé. E quando for para se derramar, por alguma causa que seja da fé, padecer por algo que seja por causa dele, do amor por ele, não por causa do teu pecado e da tua glória. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.